nunca mais um policial aponta um fuzil para mim. Tava aquela onda de gatonete e tal, mas Deus estava escancarando uma porta muito, mas muito maior, muito maior. Então, quando eu vendi a rede, eu consegui pagar todas as minhas dívidas, consegui quitar meu casamento, casar sem dívida. Eu trabalho desde meus 12 anos de idade. Então, eu fui servente de pedreiro, eu trabalhei na fábrica de panela, pegamos o pouco dinheiro que nós tínhamos e foi para BH. Você já começou um negócio do zero mais de uma vez? Já viu um mercado inteiro olhar para você e dizer: não vai dar? Já precisou transformar um problema enorme em oportunidade? Nosso convidado de hoje viveu tudo isso. Já empreendeu em diferentes negócios, em diferentes setores. No mercado de proteção veicular, enfrentou um grande desafio que o obrigou a recomeçar, quase do zero. Não foi fácil, mas ele não parou. Hoje está à frente de uma das associações de proteção veicular que mais cresce no Rio de Janeiro, com um plano claro de expansão para todo o Brasil. Ele é palestrante, mentor de negócios e empreendedor serial. E está aqui para compartilhar experiência real de quem constrói no campo de batalha. Nosso convidado de hoje é Alexandre Detoni, fundador da Gênesis Benefícios. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Era Apenas Uma Ideia, o podcast oficial do Grupo Norte. Então, eu sei que vocês já estão acompanhando a gente há um tempo, já entenderam qual que é a dinâmica, né? Eu tenho um compromisso com você, que é trazer pessoas aqui que vão ter coisas para te ensinar. A gente vai conversar, a ideia é a gente trocar uma ideia aqui e esse bate-papo poder te ensinar de alguma forma. Você que está começando, você que está aí na luta, tem o teu negócio, você é gestor de algum negócio, tenho certeza que você está no lugar certo. E se você caiu de paraquedas aqui hoje, você não assistiu nada ainda, cara, volta lá nos outros programas que eu tenho certeza que tem coisa boa lá pra você, você vai se surpreender. Então agora, sem mais enrolação, vocês já viram aí na nossa introdução que eu tô com um convidado aqui hoje que dispensa muita apresentação, né? Alexandre Detoni. Se tu não conhece ainda, senta aí que você vai conhecer a história desse cara e tenho certeza que vai te ensinar muita coisa. Irmão, obrigado por aceitar o convite. Tá? Uma honra te receber aqui, cara. A ideia, cara, é o que a gente conversou. A gente não tem um roteiro assim muito bem definido, que a ideia é a gente ficar livre mesmo e a gente trocar essa ideia, né? Então, embora a ideia do programa é a gente falar de empreendedorismo, falar sobre negócio, eu gosto sempre de começar falando da pessoa que está por trás do negócio, porque eu acho que é aí que tá o segredo. Né? Então, antes de qualquer coisa, antes da gente falar de empresa, antes da gente falar de negócio em si, eu queria te conhecer, que você se apresentasse um pouco. Então, quem é você? Da onde você veio? Da onde que surgiu essas ideias? Como é que você começou a tua vida? Eu queria que você se apresentasse um pouquinho pra gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, tá, o convite. Me sinto muito lisonjeado de estar aqui com você. É um amigo, né, que eu tenho uma consideração muito grande por você, por toda a tua família. Teu pai foi um dos meus primeiros parceiros aqui em Duque de Caxias, no segmento que eu atuo hoje. Então, meu muito obrigado. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui e a você por poder abrir esse podcast aqui com a minha pessoa. E se eu puder contribuir para que as pessoas conheçam a minha história, que eu costumo dizer que é uma história de superação, eu estou aberto, vamos bater um papo. Sou um pouco tímido, mas a gente vai... Daqui a pouco vai se soltando. Levando o papo aí. Espero que seja muito proveitoso. Não, no momento show, que a gente cara. passar junto aqui, tá? Obrigado, irmão. Obrigado você, cara. E assim, a ideia da gente ter iniciado esse projeto foi justamente essa, cara. Porque hoje a gente tem alguns negócios que é voltado para essa parte de empresa, né? De educação empresarial. E eu acho que não tem nada melhor para uma empresa, para uma pessoa, para um empresário, do que ele aprender com pessoas que fizeram. E aí quando eu olhei assim ao meu redor, eu falei, cara, tem muita gente perto de mim que tem uma história muito, muito boa, que tem, passaram por desafios, venceram, avançaram. Então assim, a gente tem que montar uma coisa pra gente extrair essas ideias, essas histórias, e a gente botar isso aí pra frente. Então a ideia é essa mesmo. Então fala aí, como é que você começou, quem é você, de onde você veio? Conta um pouquinho de você. Então, meu nome é Alexandre Detoni, um jovem de 43 anos, né?
Eu sou nascido e criado em Xerém, né? Meu bairro maravilhoso que eu amo. Já saí, mas não consegui ficar nenhum ano fora de Xerém. Sou casado, pai de 2 filhos maravilhosos, meus maiores presentes que Deus me deu. Empresário, né? Já atuei em vários segmentos, atuo em muitos segmentos hoje também. Muitos deram certo, outros não. Então, eu costumo dizer que na vida empresarial, a resiliência e a perseverança é que traça o destino de sucesso do empreendedor, né? Eu sou aí filho de criado por vó, com muito orgulho, né? Meus pais se separaram, eu era muito novo, eu tinha 1 ano de idade e fui criado por meus avós, Dona Iraci, seu Alcides, ao que eu devo, depois de Deus, tudo que eu sou, né? Os valores, os ensinamentos do que é ser um homem de valor, de caráter, eu devo a eles. Acho que não tem nada que eu faça por eles que paga o que eles se dispuseram a fazer por mim, né? Me criaram com todo amor e carinho. Nós sabemos, né? Idosos, criar o neto, dar educação e, pô, sou muito feliz por tê-los como pais, né? Seu Cides e Dona Ilha, para mim, é tudo nessa vida. Acho que o que eu quero passar para os meus filhos foi todos os ensinamentos que eles me deram, né? As correções. Sou um criado por vó diferenciado, tá? Não sou aquele criado por vó Criado por mimado, vó raiz. né? Raiz mesmo, que fazia eu ali lavar o banheiro toda segunda-feira, dar aquela faxina no quintal, ter essas obrigações para depois ir para a rua, soltar pipa, jogar bola de gude. Fui uma criança muito feliz, né? E devo muito isso a eles e a todos os meus tios e tias que auxiliaram de certa forma na minha criação, né? Legal, cara. E como é que foi a tua introdução ali no mercado de trabalho? Como é que você começou? Como é que foi os teus primeiros desafios ali? Eu falo isso porque antes da gente chegar ali na primeira empresa, no primeiro negócio, eu imagino que você passou por algumas coisas. Então, como é que foi esse teu início aí? Então, é interessante porque quando eu chego ao segundo grau, eu ainda não tinha o norte do que fazer, né? Eu sempre tive muita vontade de empreender, mas nem imaginava o que que era empreender, porque eu sou o primeiro empresário da minha família, né? Então eu não tinha nenhuma base. Eu tinha até um tio, que é hoje falecido, que é o Carlos, que empreendia, mas eu não tinha muita convivência com ele, então eu era muito superficial. E só que o meu sonho era ter uma carrocinha de cachorro-quente. Quando eu tiver de maior, vou montar uma carrocinha de cachorro-quente na praça ou de hambúrguer e vou começar a vender e empreender nisso. Mas a vida foi para um outro caminho. Eu recebo uma ligação de um amigo meu, o Vitor, e abre as portas para o meu primeiro emprego, que foi na área de telecomunicações. Ali fui inserido, não sabia nada, né? Eu me lembro que o Vitor me ligou um dia antes para eu poder fazer a entrevista e eu não sabia nem montar uma tomadinha de telefone, né? Ele foi para casa dele, ele me ensinou e graças a Deus fui empregado e aí me formei em telecomunicações. Aí a empresa que eu trabalhava prestava serviço para Siemens e fiquei 7 anos prestando serviço no Barra Shop, na área de telecomunicações. Foi muito aprendizado. Hoje, muitas das coisas que eu aplico com os meus funcionários, né, com os meus colaboradores, eu aprendi com o Ademar, que ele era um cara que era um cara fenômeno para tratar com um funcionário, né? Eu me lembro que quando eu fui trabalhar no Barra Shopping, ele falou assim: garoto, eu não vou ficar lá te supervisionando, não. Eu não quero ter problema, entendeu? E foi assim. Eu me lembro que ele, nesses 7 anos que eu atuei no Barra Shopping, acho que ele foi lá 3, 4 vezes só para alguma reunião, para ver como é que estávamos, né? Nós técnicos que ficavam residentes no shopping. Então, foi um cara que me ensinou muito com a sua resiliência, a forma de tratar o ser humano, as pessoas. E aí eu me formei em telecom, falei, vou seguir isso, né? Só que a vontade de empreender era muito grande mesmo. E chegou um ponto que eu montei uma lan house. Aí fomos pro centro do Rio,
comprar aqueles computadores de tubo e montamos a primeira lan house lá em Xerém, no Ponto Final. Eu me lembro que na época só quem tinha internet era o Zeca Pagodinho e o Washington Reis, né? Não tinha o Velox ainda na época da Oi, não tinha o Velox lá em Xerém, só eles dois que tinham. A gente conseguimos com o cara na época Telemar, colocar pra gente lá o Velox e a gente instalou lá uma lan house com 10 máquinas e foi uma sensação em Xerém. Xerém quase não tinha nada o que fazer, então a garotada ia tudo pra lá, né? Pra lan house e logo depois de 6, 7 meses da primeira lan house aberta, nós abrimos uma outra na Vila Operária, próximo ali à praça do Ciclo Operário. Foi um sucesso, né? Extreme foi um sucesso. Uma house, porque era temática, era uma coisa bem bonita, bem organizada. Depois nós abrimos a terceira. Pô, o negócio cresceu. Cresceu, foi muito legal, né? Combatendo algumas coisas, porque Xerém é um bairro de muitas igrejas, né? Então tudo que é novo acaba assustando. Então imagina só os adolescentes, a juventude toda indo para la house. Mas foi muito legal, foi muito bacana. Não empreendi numa carrocinha de cachorro-quente, mas o meu primeiro empreendimento foi uma lan house. Foi uma experiência muito boa, mas teve um fim, né? Não sei se você se lembra. As Casas Bahia lançou uma promoção de computadores aí em 18 vezes e deu a oportunidade das pessoas terem computador. Por mais que as pessoas não tinham o Velox em casa, que tinha muita dificuldade, o pessoal usava a mesma discada, porque o pessoal queria o MSN, né? Acho que você se lembra do MSN? Se lembra? Lembro. Então a pessoa queria ser o MSN, o Orkut, então a discada já funcionava. Então os pais acabaram presenteando os filhos e aí foi diminuindo o movimento. Foi matando o negócio. Duas delas eu consegui vender, a outra a gente fechou. E aí eu parti para servidor de internet. Caraca, né? Não desistiu não. Eu entendi o seguinte: como o meu público estava ficando em casa e eles não tinham Velox, falei, vou montar um servidor de internet e vou levar a internet até eles, né? E aí foi quando eu abri mão de trabalhar com telecom na época. Foi um desafio muito grande, porque o CLT, graças a Deus, não era um salário astronômico, mas para eu que vim do nada, já tinha um salário considerável, já tinha meu carro, já estava construindo a minha casa. E eu falei, caramba, eu vou ter que abrir mão. Você tinha quantos anos? Eu tinha 25 para 26. E aí eu tive que tomar uma decisão, porque a internet requeria muito de mim, né? Falei, cara, então vou ter que abrir mão do meu emprego. Foi difícil, foi uma decisão muito difícil. Eu lembro que a minha sogra uma vez me chamou e falou assim, se tu tá pensando em casar, tu pode arrumar um trabalho de carteira assinada, que minha filha não sai daqui se você não tiver carteira assinada, não. Eu falei, sogra, então eu não vou casar, não. Então tô gostando dessa vida de empreendedor, né? E aí começamos a trabalhar, estamos uma rede muito bacana em Xerém e comecei a projetar o meu futuro, né? Na época nós tivemos um link dedicado, então foi um ano que a gente trabalhou muito. Eu me lembro que às vezes eu estava na casa da minha namorada e que hoje minha esposa, a internet caía, eu tinha que sair de madrugada, subir o Morro dos Cabritos. Caraca. Quem conhece Xerém sabe disso, a pé de madrugada para poder resetar o servidor que ficava lá em cima, né? Então foi anos desafiadores, mas muito proveitoso, né? Eu consegui, de certa forma, empreender não nas facilidades, né? Eu passei por maus bocados nessa área de servidor de internet, mas era muito novo. E, infelizmente, me lembro que num sábado, eu estava consertando a internet, me lembro como se fosse hoje, porque eu estava consertando a internet do Professor Áureo, em frente à Batista, lá em Xerém, e tava aquela onda de gatonete e tal, e aí a polícia parou o carro e achou que a internet era gatonete, e foi aquele escândalo que foi feito, uma vergonha danada, desce do poste, pegou meus materiais, jogou dentro da viatura e tal.
E eu sou um cara muito tímido e vergonhoso, assim. E aquilo ali pra mim, cara, eu me lembro que ele foi me escoltando de moto até a minha 1DP para eu poder mostrar, provar para ele que era um servidor de internet, que na época a gente trabalhava com link dedicado, tinha uma empresa parceira que cedia para a gente a licença, mas mesmo assim a gente teve que ir para lá e eu me lembro que eu falei para o delegado e para esse policial militar, nunca mais um policial aponta um fuzil para mim, né? Hoje, a qualquer custo eu vendo a minha rede, eu não vou passar por isso. E assim foi, cara. Isso foi num sábado à tarde, um sábado à noite, eu fui numa festa numa igreja, festa de rua, e aí eu tava num. Como é que Deus prepara os caminhos, né? Eu tô te contando essa história, então você vê como que eu cheguei hoje num segmento que mudou de fato a minha vida. Eu já tinha quase 400 clientes, né, no meu servidor, já tinha um monte de planos, né? Eu brincava até com o meu sócio assim, pô, agora eu vou comprar um Corolinha, né? E chegou o ponto de eu ter que, mais uma vez, abrir mão de um sonho, achando que seria a derrota, meu fracasso, e de certa forma Deus estava abrindo uma porta muito maior. Cheguei numa barraquinha de milho, cara, e tô comprando milho e tô escutando o cara falando com o pastor. Não, porque eu vou fazer que acontecer, que eu vou trazer uma rede de internet para cá, que vai ter televisão, vai ter isso, vai ter aquilo, porque eu já trabalho na região dos lagos com isso e tal, já tenho experiência, e eu escutando, e eu comprando e escutando. Quando eu terminei de comprar, eu entrei na conversa, falei, ô pastor, tudo bem? E aí, cara, tudo bem? Prazer. Tô ouvindo aí, tu vai trazer um servidor de internet para cá, no Xerém, não sei o que. Vou trazer, eu tenho um negócio lá na região dos lagos. Falei, pô, show de bola, cara. Deixa eu te falar, tu já tem tua rede. Acendeu aquela luzinha aqui na tua cabeça Aí ele ouvindo a falou assim, tu conversa. já tem tua rede, já vai começar com 300 e falei a quantidade de clientes para ele. Ele falou assim, como assim, cara? Eu falei assim, eu tenho um servidor e quero te vender. Aí ele, mas como assim, cara? Calma. Eu falei, não, você não vai investir aqui? Eu já tenho o Xerém todo cabeado, né? Hoje é fibra ótica, hoje é tranquilidade. Antigamente era aquele cabo TP que tu passava, quando dava o raio, queimava, tu ficava o dia inteiro consertando rede. Essa época, sim, dezembro para janeiro era o terror das pessoas que tinham servidores, porque não aguentava sobrecarga, aqueles hubzinho furreca, switch que não aguentavam uma queda de energia, então a gente trabalhava dobrado. E aí ele falou assim, não, porque eu vou investir, vou fazer, acontecer. Eu falei, então, fala quanto que ela vale, quanto você paga. Não, mas eu não sei ainda, não sei o que lá, e parará, o que eu tenho é aquele carro ali, eu tenho uma casa ali na rua tal. Eu estendi a mão para ele e falei assim, tá fechado o negócio. Me dá o carro, me dá a casa, eu não quero nem saber quanto que vale. De tão chateado e decepcionado que eu fiquei com a situação que esse policial militar, ele me fez passar. Hoje, cara, eu entendo que, costumo dizer que tudo tem um propósito, né? Naquele momento eu fiquei com muita raiva, fiquei chateado, né? Decepcionado por minha mãe, que eu falei aqui, dona Ilha, ela tem hoje 87 anos de idade. Na época já era uma idosa. Imagina, chegou a informação lá que a polícia estava escoltando o filho dela para levar até a delegacia por conta do trabalho dele. Então, aquilo aí para mim e a minha família é desesperada quando acontecer qualquer coisa comigo, então era pior ainda. E aí aquilo ali mexeu muito comigo. Então eu fiquei muito chateado no momento, mas, cara, eu não imaginava que seria um fim de um sonho que eu tinha de empreender na parte de telecomunicações e crescer meu negócio. Mas Deus estava escancarando uma porta muito, mas muito maior para mim. Foi muito legal eu ter que desligar essa chave e sem emprego, sem o meu negócio, né? Eu tinha vendido o carro, eu vendi ele, dividi com o meu sócio. Parte dele eu tive que pagar as contas, dívidas que nós tínhamos dentro do nosso negócio, né? De investimento de cabo e tal. E eu me lembro que nessa época nós tivemos um verão muito bravo em Xerém, com muitos raios, então destruiu a nossa rede numa área. Nós tive que pegar dinheiro emprestado,
Peguei o dinheiro da fotografia do meu casamento que a minha sogra tinha me dado e botei no negócio achando que eu ia recuperar até meu casamento e não estava conseguindo recuperar. Então, quando eu vendi a rede, eu consegui pagar todas as minhas dívidas, consegui quitar meu casamento, casar sem dívida, né? A casa, eu me lembro que a gente pegou uma parte entrada, uma outra parte parcelada, depois a gente até deixou para lá, esse valor. E aí, cara, Deus, ele foi muito misericordioso e bondoso para comigo e me deu o seguimento que hoje eu estou já há 17 anos. Cara, eu vendo essa tua história, tu acha que a pessoa desenvolve isso daí ou a pessoa nasce assim? Eu pergunto no sentido de, você falou que não tinha muita referência de pessoas que te empurraram assim para empreender, né? Você já tinha arrumado um emprego, mesmo assim você começou a montar, vendeu. Aí você é um cara tímido, mas aí ouviu uma conversa ali, tu entrou pra. Tu acha que a pessoa desenvolve isso? Ou o cara pra ser. Porque eu acho que o empreendedorismo é exatamente isso aí, né, cara? Você tá ali na guerra, você tá fazendo as coisas, tu é meio agoniado assim. Tu acha que a pessoa desenvolve isso ou o cara nasce com isso, cara? Eu acho que desenvolve, cara. Acho que desenvolve. No meu caso, eu sou muito tímido, mas eu tenho muita vontade. Eu tinha e tenho muita vontade de coisas novas e de crescer. Sempre fui assim. Eu trabalho desde meus 12 anos de idade. Então, eu fui servente de pedreiro, eu trabalhei na fábrica de panela. Quando meu pai assumiu a fábrica de panela, que ele era encarregado, que o patrão dele foi para Portugal. Eu saía de Xerém, ia para Belfor Roxo, era eu, meu pai, um funcionário lá que ficava repuxando e fazendo as panelas, e meu irmão de criação. E todos os dias, saía de Xerém para Belfor Roxo para ajudar meu pai. Depois meu pai foi ser sacoleiro, eu fui ser sacoleiro com ele. Meu pai foi trabalhar na feira, eu fui para a feira com ele. Então eu sempre tive muita vontade de trabalhar para mim, né? Por mais que na época eu sem instrução nenhuma e sem saber o que era empreender, era muito mais fácil eu ser um CLT, né? Vou ali, vou trabalhar, fiz meu horário, vou embora e acabou. Mas quando eu sempre tive, como eu tinha muita vontade de desenvolver coisas novas, eu acho que o empreendedorismo para mim foi essencial. Então, eu acho que é de fato você desenvolver isso dia a dia. Acho que nascer com isso, não acredito muito não, cara, porque se você não tiver coragem, se você não tiver disposição, se você não acreditar num propósito e o que você foi chamado, você pode até nascer com um berço de ouro, com vários empresários na tua família, mas se Não você vai fazer nada. não vai fazer nada. Legal, cara. Aí tu vendeu esse negócio e encerrou essa operação. Sim. Aí o que tu fez da vida? Tu voltou do zero de novo. Do zero. Sem emprego, né? Eu sabia que lá eu tinha a porta aberta, né? Eu poderia chegar lá, Ademar, poxa, cara, quero voltar ao mercado do trabalho, de trabalho e tal. Tinha outras empresas também que tinham as portas abertas para eu trabalhar, mas eu queria empreender. Só que, imagina só, tu monta uma lan house, vem a situação dos computadores ter facilidade para todo mundo comprar, tu fecha. Tu monta o servidor de internet, logo depois dá esse problema. Eu não tinha mais nenhum norte. Cara, o que a gente vai fazer? Né? Porque nesses meus negócios eu tinha um sócio, Marcelo. O que a gente vai fazer, cara? Falei, eu volto pro mercado de trabalho. O Marcelo na época era protético, ele já continuava trabalhando com prótese. Falei, sem norte nenhum. Aconteceu uma tragédia, né, com o Marcelo, que ele encapotou com o carro. E ele encapota com o carro e dá PT. E foi assim que a proteção veicular chegou no Rio de Janeiro. Nessa época, se eu não me engano, tinha a Protivel e mais umas 2, 3 só no Rio de Janeiro. Não tinha mais que 4 associações de proteção veicular. E eu ficava muito no Marcelo, né? Porque ele era meu conselheiro de embaixador do rei, foi meu conselheiro de embaixador do rei. Depois eu fui líder de embaixador do rei com ele na Batista. Então a gente ficou muito amigo, tinha um laço de pai e filho. Então, meus tempos vagos, eu estava ali
no laboratório dele de prótese, batendo papo e tal. E o telefone dele não parava de tocar. Toda hora o telefone dele tocava, porque os consultores, o consultor que vendeu para ele e a empresa, como ela estava nova no Rio de Janeiro, ele foi o primeiro evento de PT, de perda total, ele toda hora recebia. Não, recebi. Cara, por que a gente não vai vender isso? Cara, eu nunca tinha vendido nada na minha vida, né? Meu trabalho era braçal. Na Lan House eu tava ali, eu desmontava o computador e fazia, acontecia, e chamava o técnico, ajudava a limpar, formatar a obra, pinta, faz isso, faz aquilo. Na rede de internet, como era a minha profissão, era o que eu era formado, então era uma coisa que eu gostava muito. Quanto maior o problema que tinha na rede, pô, a região tal tá sem internet, pô, é ali que eu queria trabalhar, ali que eu queria, pô, caraca, tem que fazer isso, tem que passar cabo, tem que comprar isso, tem que fazer aquilo. Então, eu vou para um negócio totalmente novo, que é venda. Cara, que loucura, mano. Eu tímido, vender, caraca. A gente foi, bateu na porta para tentar trabalhar e ser um consultor dessa associação. O Marcelo fez os contatos e tal, só que o negócio era muito novo. Essa mesma associação do carro dele. A associação estava começando ali no Rio, já tinha uma quantidade de consultor, então não era o momento de contratar novas pessoas, colocar novas pessoas para vender. E eu volto no propósito, né, cara? Quando Deus tem um propósito na tua vida de te abençoar, cara, eu costumo dizer para as pessoas e falo até para os meus colaboradores, nem o diabo tem poder para tirar. O que Deus tem para você, nem o diabo tem poder para tirar. Certeza. Não tem jeito, entendeu? Então, eu creio assim, e já que as portas não foram abertas para a gente vender, nós pegamos o pouco dinheiro que nós tínhamos e foi para BH. Com a cara e com a coragem. Um Sieninha vinho. Eu me lembro que a primeira vez que a gente foi para BH, a gente não tinha nem condição de... Eu posso entrar já, né, nessa parte, né, da produção veicular. A gente foi para BH, chegamos... Os 70% da viagem, nós estávamos dependendo de um amigo emprestar um dinheiro para a gente poder abastecer e se hospedar e tal, e o dinheiro ainda não tinha batido na conta, que lembra que era transferência não era na hora igual o Pix hoje. E aí a gente já estava ficando sem combustível, nós paramos em um barzinho, uma mercearia lá, compramos álcool mesmo, e colocamos no meu Siena na época, para poder chegar até o destino, para esperar o dinheiro compensar. E a gente parou num ponto de táxi, cara, em Contagem, porque a gente ouviu falar que ali era o berço das associações de produção veicular. Aí quando a gente chega, imagina, 2 homens em Contagem, né, que é uma área industrial, num ponto de táxi, pede um lugar para poder dormir, para passar a noite, indicaram um lugar, pensa num lugar, cara. Imagina onde os lugares... piores para se ficar. Imagina o pior, 3 vezes pior que esse. É isso aí. A gente ficou até com medo de sair na rua, né? Porque a gente não conhecia nada e tal. E aí a gente pernoitou ali e saímos de manhã sem rumo, né? Com um sonho de levar um negócio pro Rio. Fomos pro shopping, tinha um stand da Volkswagen e tinha uma menina lá, a gente perguntou, vem cá, proteção veicular, como que funciona aqui? Aí ela falou assim, assim assado. Tem uma associação que ela é a maior aqui. Aí falou, a associação. Ela falou assim, eles fazem propaganda todo dia no jornal, se não me engano, Líder, tinha lá em Belo Horizonte. Todo dia eles fazem. A gente foi para a banca, compramos o jornal, vimos o nome da associação e falou, amanhã a gente vai lá. E começamos a rodar várias associações. Onde a gente passava assim no posto de gasolina, tinha uma, a gente parava, a gente é do Rio e tal, a gente quer levar esse negócio para lá, queria conhecer. Aí visitamos umas 10 associações. Quando a gente chega nessa determinada associação, a gente sobe no prédio dela, quando chega na recepção, tá todo mundo engravatado, pô. Pô, aquela recepção linda. E eu e Marcelo de polo e tal, voltamos. Fomos pro shopping, compramos um terno e uma gravata e vamos voltar para lá. Aí voltamos até a associação
Nos apresentamos, falando que era do Rio, que a gente queria levar esse negócio para lá, que nós éramos já empresários aqui no Rio de Janeiro, queria expandir negócios e tal. Toda aquela conversa na reunião. E teve um cara que era diretor lá, ele olhou pra gente e falou assim: eu não faço negócio com carioca. No Rio só Caraca. tem 7-1. Essa foi as palavras dele. Nós não temos intenção nenhuma de levar o nosso negócio pro Rio. E aí a gente, então tá bom, tal. Mas leva aqui esse questionário, responde essas perguntas, manda esses dados pra gente, que a gente vai analisar. De repente, aí pegou aquilo ali, viemos embora pro Rio. E nós deixamos já alinhado com uma outra associação, das 20 que a gente visitou. A gente escolheu 2, 3 que a gente poderia trazer para cá e começamos a trabalhar. Quando a gente vê aquele questionário, primeira coisa, ter que ter 6 meses na conta bancária, um fluxo de caixa para tu manter o negócio, aluguel, funcionário. Cara, já quebrou aí. Quase não consegui chegar, pô. Cara, quando a gente olhou aquilo ali, que isso, cara? Não tem como. Ferrou. Aí, já, essa aqui já deu ruim. Aí chegamos a uma pessoa pedindo emprestado, não tinha. Quando tu tá É difícil. na dificuldade, irmão, é difícil, cara. Às vezes Deus ele vai nos provando e ver até onde a gente vai, onde a gente chega para alcançar esse objetivo. E tinha que ter essa renda. Aí não conseguimos emprestado, mas conseguimos um amigo que colocou o dinheiro na nossa conta por 24 horas. A gente tirou o extrato. Tem que usar com as armas que tem, né? É isso aí. E aí começamos aí preenchemos relatório, chamamos um advogado, amigo do Marcelo na época, ele nos ajudou a preencher todo o formulário e mandamos para lá e ficamos esperando. Mas continuando, procurando ponto, né? Achamos uma loja na Brigadeiro, que era a venda dos carros aqui em Caxias, e alugamos, porque se a gente não traz essa associação, eu ia trazer a outra. Uhum. Então o projeto continuou, começamos a obra. A ideia era o quê? Montar uma regional da associação A regional. aqui. Entendi. A ideia era isso, é uma regional. Porque a gente pegou o dinheiro da venda do carro, da casa, e a gente foi empregar nisso. E era, cara, a última tacada que nós tínhamos, né, cara? Aí montamos deixamos praticamente pronto a estrutura. Um belo dia, a gente indo para Xerém, a gente recebe a ligação na altura da Reduc. O presidente da associação liga pra gente. Isso já tinha uns 6 meses, mais ou menos. Tudo bem, tudo bem. Cara, eu queria marcar uma reunião com vocês porque nós vamos expandir a empresa a nível Brasil e o Rio de Janeiro é um lugar que a gente quer atuar. Como vocês já têm o questionário aqui e tal, foi aprovado, eu queria trocar uma ideia com vocês. Beleza. Marcamos a reunião na Igreja da Graça, aqui em Jacarepaguá. Pegamos um carro emprestado com um amigo, na época um Honda Civic, lembra? 2007 para 2008 era sensação, lembra? Porra. A gente tinha um amigo que emprestou. Aí o Alexandre, que era o presidente, estava na igreja ligando. Vocês estão onde? Rapaz, não tá te achando não. A gente passando com o carro em frente dele assim, né, pra ele ver. Fazer uma média ali. Rapaz, tá aqui no carro prata. Tá. Eu tô vendo você, estaciona aí. Pai, desceu, começamos a conversar com ele. Fechamos. Viramos a regional Rio da Ascobon na época, né? E aí começou o desafio, né? De você que nunca trabalhou com venda, nunca tinha trabalhado com venda, ter que treinar pessoas, né? Só que eu tive um cara que eu tenho um carinho muito, muito grande. Eu encontro ele nessas feiras aí da produção veicular. Para mim, um cara excepcional, me ajudou muito na parte comercial. Eu sou louco para trazer ele para a Gênesis, né? O Flávio e o Marcos. O Flávio era um cara da área comercial fora da curva. Ele costuma dizer, faca nos dentes, vambora. Pra falar de meta e motivacional, o cara era surreal. Porque pra venda tem que ser esses caras assim, né, cara? Agressivo. Ele ensinou muita gente, cara. Ele era muito agressivo, né? Ele cuidava da parte comercial a nível Brasil. Me ajudou muito, né?
E lembra que eu te falei que eu fui líder de embaixador? E agora é a hora de montar a equipe. Nunca tinha trabalhado no ramo de venda. Como que eu vou montar uma equipe de venda para vender uma coisa nova, que era a proteção veicular, 2008 para 2009, né? Em 2009 a gente starta o projeto de fato, mas o projeto começou em 2008. Falei, cara, só existe uma maneira. Nós éramos líderes dos embaixadores do rei. Vamos chamar nossos embaixadores, pô. Todos eles agora estão com 18, 19, 20 anos. Eles acreditam na gente. Vocês acreditavam na gente para poder decorar os livros da Bíblia, para poder decorar versículo, para ficar aí para retiro e ficar lá 3, 4 dias com a gente. Pô, vamos trazer eles. Pra ganhar dinheiro agora, eles vão querer. Exatamente, pô. Exatamente. Aí peguei, nós fizemos uma reunião na igreja batista com eles, mostramos o projeto. Fomos muito humildes para poder reconhecer que a gente estava aí aprender juntos. E aí começamos, cara. Começamos. Na época teve um embaixador que já trabalhava nessa área, veio trabalhar com a gente. Hoje ele é até presidente de uma associação em Londrina, no Paraná. E nos ajudou muito ele, a esposa dele, que trabalhava no administrativo, ele já trabalhava com venda e proteção, nos auxiliou demais. E aí a gente startou a proteção veicular no Rio, que foi de fato o divisor de água na minha vida empresarial, né? Através da proteção veicular, tudo que eu tenho hoje de patrimônio, tudo que eu tenho de empresas, hoje tudo que eu construí, eu posso dizer que veio da proteção veicular. Foi um divisor de água na minha vida como empreendedor. Legal, cara. Essa parte das vendas é o principal de qualquer negócio. Se a gente não vender, a gente quebra. Como é que você se desenvolveu nessa parte? Porque nesse negócio, além de você não tá familiarizado com a venda, você não estava familiarizado com o negócio em si, né? Era tudo novo para você. Então, como é que vocês fizeram essa divisão? O teu sócio pegou essa parte, você ficou de frente? Como é que era essa parte de vendas? Cara, na época, a gente não tinha esse negócio de dividir a área não, né? A gente todo mundo caía pra cima. pra dentro, se tivesse que ficar 24 horas, a gente todo dia a gente conversava e falava, cara, é a nossa última cartada. O que eu vou fazer? Antes, quando eu saio da rede, do servidor, eu já não tinha o norte. Deus deu esse norte, então vamos para aqui. É isso aí. Vamos arregaçar as mangas e vamos fazer o que tiver que fazer pra... E na época a gente começou a estudar muito, né? Estudar muito. O que a gente tem que fazer para vender? É panfletar? É prospectar? É falar com o maior número de pessoas? É usar o nosso network? Graças a Deus a gente somos pessoas benquistas no nosso bairro. Vamos começar a trabalhar no nosso bairro para expandir e tal. Mas como o Rio de Janeiro sempre foi um estado muito inseguro, que o seguro de carro era muito caro. Somos da Baixada Fluminense, onde o seguro é mais caro ainda, por conta dos riscos. Né? Porque eu costumo dizer o seguinte, no mercado segurador, eles não querem saber quem você é. Né? Porque, por exemplo, tu pode ser da igreja, não beber, não sair à noite, teu carro dormir na garagem, teu carro está blindado, você mora na Baixada Fluminense, você vai pagar mais caro do que quem mora na Barra da Tijuca. Uhum. Não tem jeito. O cara pode ter a mesma idade que você, mas se ele morar na Barra da Tijuca, já muda o jogo. Não tem jeito. Foi aí que a proteção veicular explodiu no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, nos estados que a insegurança é muito grande. Porque, cara, a seguradora não me queria. Eu, com 25 anos, tenho um Honda Civic, moro em Xerém, atravesso a Washington Luiz. Amigo, tu vai colocar o teu perfil lá, o seguro vai ser o preço do carro, metade do carro. Então eu costumo dizer, a proteção veicular, ela cresceu, expandiu, hoje deve ter em torno de sei lá, 6 milhões em carros protegidos pela proteção veicular, por conta que a seguradora não quis esse público. Não deu abertura para poder ter acesso ao seguro para a comunidade, para quem mora em lugares de risco, independente do seu perfil.
Aí a associação vem sem perfil, você, crente, não bebe, não sai na noitada, tem 25 anos, tem um carro tal, você vai pagar o mesmo preço da pessoa que bebe, que sai na Sim, sim. noitada e tal. Então a associação ela deu acesso às pessoas a proteger o seu patrimônio. E ela pega o quê? Classe D, né? Classe A e B, cara, não faz proteção veicular. Vai fazer seguro que é ela. Entendeu? Então a gente pegou os menos favorecidos, aquelas pessoas que não tinham possibilidade, que compram seu carro em 60 meses, parcelado, pega fundo de garantia, vende patrimônio para ter um carro para andar e se locomover com a família. E ainda não tem um seguro, aí quando perde, e aí, mano? Você parcela teu carro em 48, 60 vezes. Perdeu, Aí tu já tá era. aqui na Baixada Fluminense, perdeu, e aí? Quanto tempo você vai você levou 40 anos para comprar o teu carro, cara? Quantos anos para frente você vai conseguir ter outro se você ainda tá Vai pagando continuar com a esse? prestação sem ter o carro. Entendeu? Então foi aí que a gente trabalhou muito em cima disso, né? Mas eu imagino que por mais que tenha esse diferencial da associação, vocês devem ter enfrentado uma barreira para conseguir convencer essa pessoa de que vocês eram confiáveis. Muito grande. Porque hoje em dia a associação ela está consolidada, o pessoal já conhece, já sabe que é um negócio de confiança. Naquela época só se falava de seguro, né? Exatamente. Então como é que vocês conseguiram botar isso na cabeça do teu associado, que ele poderia confiar em você? Porque provavelmente ele nunca nem ouviu falar no nome daquela empresa. Então como é que você vende uma proteção de um carro de 50, 60, 100 mil e o cara confia em você, sendo que esse mercado vocês estavam desbravando ali, vocês estavam criando? Imagino que você... Nós tivemos um pouco de sorte porque a associação que que a gente trouxe para o Rio de Janeiro, ela já estava consolidada em Minas Gerais. Ah, tá. Né? Já tinha nome, já tinha nome, ela já tinha uma quantidade de associados considerável, já tinha um tempo já que atuava, tanto que ela foi, acho que a primeira ou a segunda no Brasil a atuar nesse segmento. E eles trabalhavam muito com os policiais militares e o Corpo de Bombeiro lá de Belo Horizonte, e a Polícia Militar de Belo Horizonte por muitos anos foi uma das mais respeitadas no Brasil. Uhum. Então isso nos dava muita tranquilidade, né? Fora toda a estrutura que eles tinham, cara. A estrutura que eles tinham, administrativo, a forma de lidar com os processos, né? É uma das coisas que eu trouxe para dentro do meu negócio hoje, né? Essa organização, né? E então, como juntou a fome com a vontade de comer. Eu tinha um bom negócio, eu tinha uma instituição que era forte a nível Brasil, né? E eu tinha meninos, né, jovens com muita vontade de crescer, na maioria deles ainda era o primeiro emprego, e hoje muitos deles ainda continuam comigo, outros evoluíram, cresceram, hoje são presidentes de associações. E então eu não tive assim muita dificuldade não, cara, porque a procura era muito grande. Muito grande. Um nome forte, a procura era grande. A nossa concorrente direta, que era a empresa que indenizou o Marcelo na época, ela também fazia um trabalho muito bacana, ela cresceu bastante no Rio, então a associação começou desse boom, que foi uma virada de chave, né? Legal, cara. E a operação aqui deu certo? Ela deu certo por um período, só que a gestão era toda Minas, né? Então, Rio de Janeiro é muito peculiar, né? Tu que é prestador de serviço sabe disso. Tu tem que conhecer a região. O Rio de Janeiro, a geografia dele, ele é rodeado de comunidades. Se você não souber andar no Rio de Janeiro, você vai cair dentro de uma favela. Não tem jeito, né? E aí, a gente brigava muito por conta disso. De ter um olho especial para o Rio de Janeiro por conta da geografia. Em Minas Gerais, o carro foi roubado, foi para a comunidade, eles acionavam a polícia ia lá buscar o carro. Aqui a gente aciona a polícia e conta com Deus, pô. Entendeu? Ou com o bandido vir para a rua e a polícia abordar. Pegar o carro. É diferente. A polícia não entra na comunidade se não for por operação. Então,
Só quem vive aqui no Rio de Janeiro sabe como que funciona um sistema do Rio. E aí eles começaram a enfrentar muita dificuldade com isso. E como eles expandiram para o Brasil inteiro, chegou uma hora que o Rio de Janeiro parecia que já era um problema para eles. Foi quando começou a ter muitos problemas, mas muitos problemas aqui, né? De atendimento, por mais que e a gente era 100% comercial, né? A gente só vendia. A organização era toda Era deles. só venda, só buscando novos associados. O restante era tudo com eles. Desde a geração de um boleto ao atendimento, um evento, oficinas, prestadores, a gente não tratava nada disso. Era somente os consultores, né? E aí começou a ficar muito ruim pra gente que estava aqui de frente, né? Porque de certa forma É porque, por mais que você passe pra pessoa que, ah, não, eu vou te vender, mas você resolve com fulano, mas é em cima de tu que ela vai, né, cara? E lógico, você não resolveu o problema daquela pessoa ali, então lógico, não dá certo. lógico. E aí chegou uma hora que ficou insuportável, tá? Trabalhar com um negócio que você não tem autonomia e o negócio ficou muito grande, né? Eu lembro que quando nós resolvemos sair, nós tínhamos 36 mil placas. Caraca, cara. É muita Nossa. coisa, entendeu? Isso num período de quanto tempo? Acho que foi 4 ou 5 anos. 2009. De 2009 a 2013, né? Cara, vocês venderam muito, cara. Muito. Caraca. A minha equipe é muito boa, né? Falo pra eles, né? Vou até. Daqui a pouco eles vão ver esse podcast, é um momento, né? Mas, sem falsa modéstia, eu tenho uma das melhores equipes do Brasil. Caraca, magnífico. Nessa parte desse segmento, cara. Eles são muito competentes, os consultores são muito bons, trabalham com verdade, todos os dias estão na rua. Se você ligar para eles, são 24 horas no ar, entendeu? Para atender o associado. É uma das coisas que fizeram que a gente crescesse bastante, né? Essa proximidade que nós temos de cuidar. Ele manda mensagem, tem 13 anos que hoje eu tenho, a gente está, 13 anos que a gente tem a nossa própria gestão e eu continuo tratando do mesmo jeito. Eles também, a gente não abre mão disso, né? E eles pegam e abrem uma outra regional no Rio, né? Foi no Maracanã na época. E aí foi o momento de agora a gente andar com as pernas, né? Fui agradecido, tive muitos problemas, né? Administrei muitos problemas aqui no Rio antes de sair. Tive um ponto chave que foi uma indenização de um associado. O cara chegou lá no escritório por conta e consegui contornar. E só que quando eu chego em Minas, pego o cara, botei no meu carro e levei lá. Cheguei pro diretor e falei assim, ele, pô, cara, como tu resolveu aquele problema? Que foi um problema muito grave, né? Eu não resolvi. O cara tá aí na recepção. Só sai daqui com o cheque dele. Entendeu? Chamou o financeiro, fez o cheque, eu levantei, peguei o cara e fui embora. E falei, ó, a partir de hoje pode procurar alguém para poder tomar conta do Rio, que eu tô fora. Ainda ficamos um tempinho até fazer essa transição, né? Mas foi mais um desafio muito grande, porque eu já tinha minha vida estabilizada, né? Eu já tinha crescido muito como empresário, meu custo de vida já era bem maior, entendeu? Eu tinha em torno de 50 consultores diretos mesmo, todos os dias ali na rua, pelo menos uns 30 consultores eu tinha. E como que você sai de Minas, chega no Rio e chega para os consultores assim, tudo. cara, a gente vai ter que encerrar por causa disso. Difícil, né? E aí a gente ficou criando a estratégia para chegar, para poder passar para as pessoas. Só que nem precisou, cara. Nem precisou porque o negócio foi tomando outro rumo lá em Belo Horizonte. E nós continuamos trabalhando e tal, fazendo essa transição. E em Xerém, janeiro de 2013, teve uma tragédia, uma tromba d'água lá onde a gente mora.
E eu já a gente estava com dois ou três pagamentos nossos atrasados, né? A nossa recorrência, a gente recebia comissão Uhum. das vendas. E arrasou, Xerém. Aí eu peguei a matéria da Globo, mandei para a diretoria lá e falei, pô, cara, tenta antecipar, me pagar aí o que está atrasado, pelo menos uma, porque tem consultor que eu tive que levar para dentro da minha casa. Entendeu? Caramba. Teve um consultor nosso que passou na televisão. O Rio passou, levou a casa dele, ficou só um banco de areia onde era a casa dele. Então foi muito triste. E para 70, 80% dos meus funcionários, dos meus consultores, eram de Xerém. Então foi uma tragédia mesmo, de fato. Eu tinha um imóvel lá que eu alugava, peguei, coloquei esse consultor dentro com a família dele. Graças a Deus a gente conseguiu se mobilizar, todo mundo, acho que foi uma época, um divisor de águas, né, em Xerém, união do povo. E aí a gente conseguiu passar por isso juntos. Mas quando eu liguei para lá, que eu falei assim, poxa, cara, eu tinha essa mensagem até há poucos dias, cara. Falei, pô, cara, vê se você consegue pelo menos me pagar um mês que está atrasado para ajudar as pessoas aqui e tal. E aí o William falou assim, cara, agora não é mais comigo, agora é com fulano de tal. Como assim? A gente estava trabalhando aqui, cara, entendeu? A gente continuava produzindo. No dia da tragédia, eu deixei meu carro aqui, peguei o avião e parti para Minas. Quando eu cheguei no prédio, que era o prédio principal da empresa, fechado, pô. Uma placa aluga-se. Que isso, cara? Mano, Gelou o coração. Olhei, meu sócio olhou um pro outro, e agora? Liga para um, liga para outro para descobrir onde eles estão. Chegamos ao novo dono da empresa. Caraca. E vamos conversar e tal. Uma estrutura maneira, muito bacana aos nossos olhos. E ele senta com a gente, faz a proposta, melhor do que eu tinha, né? Só que o nosso coração já estava inclinado a tocar o nosso próprio negócio, por conta dos problemas que nós passamos, né? E a gente começou a conversar e acabou, de certa forma, mexendo com a gente. Porque, cara, era uma proposta tentadora. Eu tinha uma carteira gigante. Eu ia ter que começar do zero, né? E como que eu chego para cá para os meus consultores? Tinha consultor, mano, 30, 40 mil reais. Você chega para um cara desse e fala assim, irmão, tu vai começar do zero. O cara que confiou em você lá atrás. Como é que entendeu? fala isso? Como é que tu chega e fala isso? Aí eu tenho aquela proposta na mesa tentadora, onde eu ganhava um X, tô falando de mim, eu ia ganhar 2X, entende? Só que, como sempre, cara, tudo que a gente faz, tudo que eu faço, eu primeiro peço a Deus para poder me orientar, né, cara? O dinheiro não pode me fazer nunca, cara, nunca. Primeiro tem que ser o propósito, o projeto, e o dinheiro a gente vai fazer, não tem jeito. E aí a gente pegou e nós fizemos uma pergunta para eles. Cara, e como que vai ficar esses meses aqui que tá atrasado? A resposta foi: o que tá para trás não é comigo, o que tá para frente sim. Aí eu cheguei pro cara e falei assim, cara, mas quando tu compra uma empresa, você compra passivo e ativo. Não, mas o que tá para trás você cobra de fulano, daqui para frente é essa que é a proposta. Eu apertei a mão dele, falei muito obrigado e tal, mas pode pegar o teu pessoal lá do Rio, já jogar lá na regional, porque a gente tá fora. E viemos pra cá, cara, na cara da coragem. Uma reunião difícil, tá? Imagino, pô. Muito difícil. Reunimos os nossos consultores, mostramos a situação real, sempre fomos muito transparentes com eles, né? Somos até hoje. Né? Eu abro o fluxo de caixa da empresa dos meus consultores para eles verem a saúde da empresa. E a gente pegou e começou do zero, cara. Caraca, Começou do zero. Do zero. A gente tá muito perdido mesmo, sem saber até onde a gente ia montar a estrutura, né? Mas Deus providenciou tudinho, cara. Tudo. Até o aluguel da sala foi providência de Deus. Quando a gente foi alugar a nossa sala no centro empresarial, eu cheguei no centro empresarial,
Perguntei a menina do quiosque quem alugava salas ali. E ela falou onde era a administração. Aí tinha uma mulher em pé, Dona Denise. Ela era secretária da Narima. Narima era prefeita de Magé na época. E aí ela falou assim: oi menina, você tá procurando sala aqui? Aí eu falei: tô, preciso de pelo menos 2 salas aqui e tal. Porque aí contei a história pra ela. Ela falou assim: Deus mandou eu vir aqui hoje, que eu ia alugar essas salas, que já tá X anos sem Caramba. alugar. Eu falei: mas como assim? Ela: ó, X, você me dá tanto de depósito e a sala é sua. Eu falei: como assim? Toma aqui. Ela falou assim: toma aqui a chave do meu carro, vai lá, busca lá os teus documentos, o valor do depósito e já pode entrar pra sala. Caraca. E aí eu peguei a chave na mesma hora, cara. Eu falei: não, tô de carro aí. Vim em Xerém, voltei pra Caxias, fiz a documentação, peguei a chave, não tinha contrato, não tinha nada. Fiquei anos sem contrato com ela. E recomeçamos, cara. Foi um momento diferente, né? Porque até então eu tinha um negócio que ainda não tinha emplacado e a gente acaba abrindo outros negócios. Só que esse já tinha emplacado, esse já tinha mudado a minha vida. Esse já andava de carro importado, já morava numa boa casa, eu já tinha um grupo de consultores. Para você ter uma ideia, naquela época eu tinha 400 mil de recorrentes, se não me engano. Caraca. Entendeu? Isso a gente tá falando de que Entendeu? ano? Tô falando de 2011, 12. Caraca. Entendeu? Então eu tinha um grupo muito grande, né, para poder pagar, né? Eu já tinha uma empresa já bem consolidada. Sim. E só que como eu não sou de fugir de desafio, me amarro. Se eu tiver que parar tudo agora e começar tudo do zero, eu vou começar, entendeu? Foi mais um só. Acho que eu costumo dizer que tudo que Deus faz é bom. Então acho que lembra que eu falei desde o início como é que foi a minha trajetória? Acho que a Lan House, teu tempo, a rede e tal, as dúvidas, você abre e fecha, foi me criando uma casca, uma armadura, né, uma Tá ficando capa calejado, né, cara? muito forte, entendeu? Então, se eu falar que não senti um pouco, senti, mas, cara, foi mais um divisor de águas, foi aonde me deu coragem de ter meu próprio negócio, foi o que me deu coragem de falar: hoje eu tenho autonomia 100% de fazer a gestão do meu negócio. Eu sou do Rio de Janeiro, eu conheço a geografia do Rio, eu conheço as pessoas, eu conheço o sistema, eu conheço o segmento. Peguei, não tenho arrependimento nenhum de ter caminhado a trajetória com essa empresa, porque toda a parte de processo e a gestão deles, a forma que eles trabalhavam, os setores, cada setor ter um supervisor, ter um gerente, ter o comitê, toda quarta-feira que eles faziam ali as reuniões dele para poder decidir todas as coisas da empresa. Esquece. Foi uma Isso não escola, tem né? preço, irmão. Não tem preço. Uns 2 meses, 3 meses que ficou para trás, não paga. Não tem faculdade, não tem nada que você que pague o que eu vivi nesses momentos nessa empresa de Belo Horizonte, cara. Foi fantástico, cara. Fantástico. Eu tinha prazer de sair daqui, despencar para lá 5, 6 horas de carro, passar o dia lá, passar 2, 3 dias aprendendo com eles. Foi muito valioso o tempo que eu passei com eles, cara. Foi de muito aprendizado. Nos momentos bons, né? Nas metas batidas, nas premiações, mas também nas dores, né? Nas dificuldades, no associado gritando, no É prestador ali que a gente aprende cobrando. mais, né? Pô, esquece, foi muito, muito bacana. Então eu peguei tudo que era de bom, trouxe para dentro do meu negócio, tudo que era de ruim não quero passar, é o meu tendão de Aquiles, chama a minha equipe, alinho, ó, isso eu não quero passar. Minha vida agora é assim. Consultor, quer viver a vida assim ou você quer continuar no risco? Ah, eu quero viver assim. Então, meu irmão, vamos arregaçar as mangas junto e vamos fazer as coisas acontecer. 2 anos depois, a gente já tinha superado, entendeu? Já E o tinha pessoal comprou a ideia quando você chegou, conversou, eles embarcaram na ideia? embarcado. Eles confiavam muito na gente, né, cara? Confiavam muito na gente. Porque a gente começou do nada juntos, né?
Então, Recomeçar. exatamente, recomeçar era... Mas, cara, eu acho muito interessante, conversando contigo, conversando com outros empresários, essa. Um pouco dessa história é muito parecida, porque o empreendedor, ele tem que ser resiliente, né? Eu acho que as pessoas hoje enxergam o palco, né? Então, pô, o cara chegou com um carrão, o cara mora em tal lugar, o cara, sei lá, faz coisas aparentes, né? Então a pessoa, caraca, eu vou empreender, vou fazer isso, só que a pessoa não consegue enxergar o passado. Então, eu acho que a vida do empreendedor, ela tem muito desse altos e baixos, né? E você tá confiante, você saber aonde que você quer chegar, eu acho que é o principal, porque você sobe. Quando você cai, eu continuo olhando ali para aquele alvo ali, então eu vou subir de novo, cara. Então se eu tiver que recomeçar, se eu tiver que descer do salto, né, fazer as coisas de novo, eu vou fazer. Eu acho muito interessante isso, porque a maioria das pessoas de sucesso que eu converso tem essa história de altos e baixos. Pô, eu tentei, não deu certo, quebrei, voltei de novo. Porque eu acho que quando a gente começa e deu errado, a gente tem todos os motivos do mundo para desistir, pô. Igual você tinha um emprego, você começou o teu negócio, deu ruim, porra, vou aceitar esse emprego aqui mesmo, vou trabalhar, vou ter uma vida digna, mas não, eu quero mais, eu quero fazer, eu quero ir além. Eu acho muito, muito interessante isso. A maioria das pessoas que eu converso tem essa Eu acho que a história. resiliência é a palavra-chave, né? A vida do empreendedor não é fácil. Desde tratar com pessoas até a nossa carga tributária, É, não é é para qualquer um, complicado, né, cara? com certeza. Mas para e pensa. Não pedi para nascer, correto? Meus pais se separam, sou criado pelos meus avós nessa separação. Sempre estudei em escola pública, salvo engano, 2 ou 3 anos que a minha tia era professora em uma escola particular e ela conseguiu uma bolsa para mim. Mas da quinta série até a minha formação, estudei em escola pública. Não tinha nenhum empresário na família. Meus amigos, todos nós fomos criados com muita dificuldade. Nunca me faltou nada para me comer. Mas eu sempre. Eu não tive uma bicicleta. Não esbanjava, né? Entendeu? Eu não tive uma bicicleta. Meus avós não tinham condições de me dar uma bicicleta. Meu avô era aposentado e era caseiro de sítio. Entendeu? Então eu fazia ali para comer, para manter a gente, a família e tal. Então eu nunca tive luxo nenhum. Meu amigo, cheguei a um determinado ponto que hoje eu posso abençoar a vida das pessoas. Vai ser um quebrar a empresa, vai ser um fechar a empresa, vai ser um diminuir a rentabilidade que vai fazer eu desanimar, que vai fazer eu parar? Esquece. Esquece, já percorri nos meus 43 anos de idade muita coisa que eu venci. Então tem Deus, cara. Tem Deus, tem uma família, entendeu? Tenho pais que oram por mim o tempo inteiro, né? Meu avô tá lá com 97 anos, todos os dias que eu vou lá, eu olho para ele, é um fator de motivação, porque se hoje eu sou apaixonado por terra, por sítio, por essas coisas, foi por causa que eu tive uma referência dele, porque foi o que me criou, cara. Né? Aquele salário mínimo lá foi o que me criou. Então, se hoje eu chego lá e vejo ele na casa dele, pô, o sonho da minha mãe, a vida inteira minha mãe falava: filho, meu sonho é ter uma casa de laje, meu sonho é parar com botar essas bacias quando chovia, né? As goteiras do telhado e tal. E, mano, eu tive a oportunidade, cara, de proporcionar isso para eles. Esquece. Mano, Legal, não cara. tem preço, cara. Não tem carro importado, não tem casa, não tem sítio, não tem viagem internacional, não tem nada que até hoje eu consegui de forma material conquistar que me deu mais prazer do que realizar um sonho da minha velhinha. Porque, cara, no momento que ela podia curtir a vida dela, que os filhos estavam criados, ela me pegou pra criar, irmão. Entendeu? E se tu chegar lá, fala assim, pô, sou amigo do Detone. Mano, ela vai contar minha história pra você, entendeu? Ela vai me contar até das costas que ela me deu,
entendeu? Ela vai te pegar na mão, assim, aqui, ó, esse aqui foi meu filho que fez pra mim, entende? Então, não tem, pra mim não tem prazer maior, não tem presente Não maior tem que preço, Deus né, cara? possa ter me proporcionado aqui, eu poder, de certa forma, retribuir pra eles, entendeu? Eu lembro que um dos meus sonhos era ter um sítiozinho pro meu pai cuidar. Meu avô, e eu pude, até ele perder a visão, ele pôde estar lá no sítiozinho como dono, mandando, brigando e querendo meter enxada no caseiro e falando e acontecendo, e tendo as galinhas dele, a vaquinha, a plantação dele. E, pô, cara, isso é uma coisa que pra mim não tem preço, cara. Valeu muito a pena tudo que eu vivi, sabe? Valeu muito a pena tudo aquilo que eu passei pra poder, de certa forma, proporcionar isso pra eles, né? E, consequentemente, hoje a minha família, meus filhos, né? Hoje eu vivo pra eles, nem pra mim mais. É engraçado porque o nosso sucesso beneficia outras pessoas, né? Então, às vezes a gente tem essa ambição de, pô, cara, eu quero crescer, eu quero fazer mais, eu quero avançar. Só que quantas pessoas se beneficiam do teu sucesso, né? Quantas pessoas vão estar aproveitando do teu sucesso? Então, eu acho que, como você falou, independente de qualquer coisa que o dinheiro possa comprar, eu acho que esses atos aí são o que realmente sustenta a gente, né? Acho que é o que realmente faz sentido na nossa trajetória. Eu acho que valida, assim, de, pô, tá no caminho certo. Tu tá fazendo a coisa certa, continua, porque tá dando certo. Júnior, é verdade. É a minha forma de viver a vida. De ver a vida. Sempre será sobre pessoas, cara. Sempre será sobre o próximo. Né? Quando tem aquele mandamento lá, que é pra gente amar o nosso próximo como a nós mesmos, não é para você poder abrir mão da tua vida para viver a vida do cara, ou dar a sua vida por ele. E Jesus já fez isso por nós. Mas é você respeitar. É você, de certa forma, quando você chega. Lógico, eu não estou no auge da minha vida empresarial, tenho muitas coisas ainda a conquistar, mas para quando tu chega a um determinado ponto, você entender que você depende de pessoas, que tudo são pessoas. Quer ter a prova viva, a prova dos 9 que você é próspero? Vê as pessoas que te rodeiam. Vê as pessoas que você, de certa forma, você pode ajudar, que você compartilha do teu sucesso. Entendeu? Pô, meu sócio hoje foi meu consultor, cara. Você entende? Ele acreditou em mim lá atrás, veio trabalhar comigo, entendeu? Quando a gente resolve tocar o negócio, eu convido ele e ele se torna meu sócio, meu braço, meu amigo, meu fechamento, aquele cara que a gente trabalhava 24 horas para fazer as coisas acontecerem, aquele cara que se eu pegar o telefone aqui e ligar e daqui a pouco ele tá aqui. Então, tem prazer maior que isso, cara. Tem prazer maior do que você chegar e, pô, tu vê teu colaborador ir lá comprar um carro zero e fazer questão de vir trazer para você ver e falar assim, aqui, ó, fruto do meu trabalho, mas, pô, cara, você foi um agente de Deus na minha vida. Entende? Você pegar e ver as pessoas conquistando as coisas e tendo prazer de te mostrar, de comprar uma casa e fazer um churrasco e falar assim, aqui, ó, foi o meu trabalho, foi o nosso negócio que me fez hoje ter essa qualidade de vida, ter isso, e tu vê as pessoas, de certa forma, prosperando próximo a você. Eu brinco muito nos treinamentos lá na empresa que eu falo, cara, eu sou muito privilegiado. Eu sou um cara muito abençoado por Deus. Sabe por quê? Quanto mais dinheiro você ganha, mais eu ganho. Entendeu? Então, quanto mais você tá na rua, quanto mais você tá prosperando, eu tô prosperando. Tem prazer maior que esse quando se trata em empresa, cara. O pessoal tá lá, tá trabalhando, tá produzindo. A gente tá aqui nesse bate-papo. O que eles estão ganhando, uma pontinha tá servindo, tá para mim, cara. Então, quanto mais eles prosperarem, mais eu prospero. Então, cara, é uma energia que você vai, de certa forma, todos os dias vivendo, muito prazerosa, muito prazerosa. Entendeu? Então, é o que eu peço a Deus todos os dias, cara. Não deixa que eu nunca venha perder meu coração e sempre acredite no teu próximo. Acredite nas pessoas que estão ao seu redor. Decepções vão ter, calúnias vão ter, pessoas vão te trair, pessoas vão estar com você por um certo tempo, faz parte, é o ciclo da vida, é o ciclo
do teu ambiente, né? Tem pessoas que Deus vai tirar do teu lado mesmo e você vai chorar, vai ficar triste, mas é Deus querendo ou coisas maiores para ele ou tirar uma pessoa ruim do teu lado. E o que é importante é esse, cara, é você nunca deixar de acreditar no ser humano, né? Ele sempre tem uma coisinha para poder te oferecer, nem que seja um abraço. Com certeza. Nem que seja um abraço, que às vezes é o que você mais precisa, porque o empresário é muito solitário, né, cara? Ele é muito solitário. Você sabe muito bem disso, porque você empreende. Tem momentos que a gente não tem com quem desabafar nossos problemas. Se você chega para desabafar pro teu colaborador, eu falo, cara, tá maluco, deixa eu meter o pé porque o negócio aqui tá dando problema. É isso aí. Entendeu? Você vai chamar o teu prestador de serviço e você vai contar tuas lamúrias, a tua dificuldade, vai fazer, opa, deixa eu procurar outro, não vou fornecer mais para cá não, porque uma hora eu vou levar uma volta. Tá quebrando. Entendeu? Então você fica você e Deus, né? E a sua família. Fala, ó, aperta o cinto aí, cara, o negócio não tá bom não. Entendeu? Mas a gente acaba ficando muito solitário. Então, cara, quanto mais leve e mais pessoas fiéis que você possa confiar estar no teu lado, acho que faz uma diferença muito grande, né? Facilita, né, a nossa vida. Com certeza. Cara, falando de pessoas, como é que você consegue lidar e gerir tantas pessoas no teu dia a dia? Porque hoje eu sei que o negócio cresceu, eu sei que vem trazendo mais pessoas, e aí outros negócios, mais pessoas. Como é que você consegue ter esse controle de saber que tudo está sendo feito, tudo está acontecendo sem você perder o controle ali do negócio, mesmo vindo muitas pessoas? Processos, né? Nós definimos um processo muito bem alinhado lá na empresa, né? Então a gente, de certa forma, conseguimos setorizar toda a nossa empresa. Então nós temos setores para cada área dentro da empresa, cada setor tem o seu supervisor, cada setor tem o seu gerente e a diretoria tá top-down, né, para as tomadas de decisões junto com a gerência. E você ser resiliente, né, cara? Você ouvir mais do que falar, né? São eles que estão na ponta, eles que estão escutando o associado, são eles que estão associando os clientes, são eles que estão vendo os problemas do dia a dia, as mudanças, né? O que é bom, o que é ruim. Então é ouvir mais do que falar. Acho que isso acaba facilitando um pouco a gestão, num certo ponto, porque a gente dá muita abertura, né? Acho que até demais para nossa gerente de supervisores, para eles terem muita paz para trabalhar, tá? O ambiente lá é muito gostoso, né? A gente não abre mão de ser um ambiente familiar. Como qualquer família tem os seus problemas, mas tem que se resolver ali. Mas é um ambiente muito leve, eu faço questão de não mudar o meu jeito de ser. É uma das coisas que eu peço a Deus todos os dias. Eu quero ser aquele Detone que ganhava R$ 765 lá na Sistel, né? Até hoje, a forma de lidar com as pessoas, de respeitar, de amar. Eu chego dando tapa na cabeça dos meninos, eu pego as meninas, dou um beijo na testa, brinco com todo mundo, faço questão disso. Sou duro quando tem que ser, né? Sou estressado quando tem que ser. Faz parte. Né? Eu sou 880, mas eu acabo tentando fazer com que o ambiente de empresa seja muito familiar, né? A gente vive mais tempo junto do que com as pessoas que a gente mais ama. Já parou para pensar nisso? Que eu tô ali 8, 9 horas com as pessoas e com a minha família, de repente não sendo dormindo, eu tô 3, 4 horas na noite. Entendeu? Então, se a gente não conseguir fazer com que o ambiente seja leve, respeitoso e que as pessoas, no pouco ou no muito, tenham prazer de se dedicar à instituição, fica pesado o teu dia. Fica pesado e não vai dar certo. Então, cara, você gasta X mil com café, que se dane. O pessoal tem que ter o cafezinho fresquinho todo dia, água gelada, um ambiente legal, né? Foi até interessante essa semana que a gente fez a chegada do verão. O RH fez um evento muito bacana lá e veio o pessoal servindo mate, aquele cachorro quentezinho que vende lá no Maracanã, cara. Esqueci o nome da marca agora. Não vou pedir até um cachê, né? Genial, né?
Vou ter que pedir o cachê deles. Um jabá. E o Biscoito Globo. E aí eu cheguei no meio da central de atendimento. Falei, quem tem mais de 40 anos aqui, levante a mão. Aí levantou. Falei assim, quem comia esse biscoito aqui na praia? Aí uma pessoa levantou a mão. Falei assim, você era rica quando era mais nova. A menina brincou e riu. Porque o meu sonho era comer um globo na praia e não conseguia tinha essa comer, oportunidade. né? Era aquele pacotinho de papel. E tinha a oportunidade hoje, pô, eu poder estar proporcionando isso para meus colaboradores, cara. Uma coisa tão simples, né? Sim. Pra gente, mas que faz tanta diferença. Porque quando eu cheguei na empresa, que eu vi que o RH fez aquilo, eu falei, caraca. Que legal, cara. Quantas vezes eu fui Maracanã e não consegui comer esse pão com salsicha da Genial, entendeu? Então é uma coisa assim muito prazerosa e eu espero que até eu aposentar eu consiga manter essa ligação com os meus colaboradores, porque a Gênesis, nosso grupo de empresas, tudo que nós construímos hoje não seria o que é se não fosse eles, né, cara? Eles são a linha de frente, são a engrenagem, a parte mais importante do negócio. Beleza, aí o meu sócio trabalha com a mente, braçal também, mas, cara, quem tá no dia a dia ali, cara, são eles. Então, são as peças mais importantes hoje dentro do... Mas é engraçado nosso porque ecossistema. a gente consegue perceber essa tua essência dentro do negócio ali. Porque, lembra daquele período ali que eu passei um tempo ali com vocês ali, né, na Xerém? Pô, o ambiente era leve, cara. Dá pra ver a tua essência, dá pra ver que tu tava ali. Então, tem muita empresa que tu chega ali, é um negócio meio pesado. É um pessoal que não pode falar, que é um negócio engessado, que o cara... Obrigado. Irmão, você bota um pouquinho pra mim também, por favor? É um negócio meio... Sei lá era um negócio leve, eu gostava de estar lá. Conversava com um, conversava com o outro. Valeu, irmão. Conversava com um, conversava com o outro e era esse ambiente leve. O pessoal trabalhava, o que tinha que ser feito era feito, não deixava nada pra passar, mas o ambiente era leve. Eu acho que as pessoas, elas precisam ter esse ambiente leve pra produzir. Porque senão o cara tá ali fazendo o trabalho dele, mas ele não consegue pensar além, ele não consegue te dar, de repente, uma sugestão, porque você pode pensar numa estratégia e passar para o time fazer. Só que na hora da execução, às vezes o que tu pensou não era aquilo. E o cara que tá ali de frente, ele vai saber melhor do que tu, porque ele tá ali executando. Então acho que quando o cara tem aquele ambiente leve, a mente tá solta ali, o cara tá fazendo, tá trabalhando, ele consegue ter mais ideias, consegue produzir mais, consegue te entregar mais. E eu sinto isso lá na Gênesis. É muito legal, muito legal. Acho que todas as nossas empresas, a gente tenta manter essa política, né? Tem que ser leve, cara. O que eu falei, a gente passa mais tempo juntos do que com as pessoas que a gente mais ama, né? Então tem que ser leve, porque isso vai refletir até nas gerações futuras, né? Hoje nós temos lá mãe e filha que trabalham, né? Uma das minhas gerentes financeiras, a filha dela hoje trabalha na minha central de atendimento. Legal. Né? Então, isso é gratificante, porque se a mãe chega em casa, o ambiente lá é pesado, meu chefe é assim, meu patrão é assim, meu supervisor é assim, meu fulano é assim, eu de graça, só tô lá por dinheiro e não sei o que, tô doido procurando emprego, não sei o que, tenho certeza que a filha dela jamais Vai colocaria querer um currículo lá. Com certeza. Entendeu? Então, nós somos gerenciadores de conflitos e de problemas, né? Eu falo isso sempre lá. Se não existir problema, não existe o nosso negócio. Ponto. A gente trabalha para poder solucionar problemas das pessoas. Se não tiver problema, tu não vai conseguir mostrar resultado de nada. Isso aí. Então, tem um problema? Vamos resolver. A gente tá aqui para resolver. Tem que se resolver. Ponto. Que tem que me ligar de vídeo, que eu tenho que estar dentro do setor, a gente vai resolver. Então, não deixa que isso fique dentro de vocês e te faça mal. Então, vamos fazer o máximo possível para que você tenha prazer. Né? Eu tenho minha coach, a Tânia, ela fala assim, você tem que saltar da cama. Você não tem que acordar e simplesmente acordar para ir trabalhar. Tem que saltar da cama sabendo que você vai ter que chegar lá e vai cumprir o teu papel e trabalhar numa empresa leve. Né? Tem uma menina que entrou agora, eu tive com o pai dela, conheci o pai dela tem uns 4, 5 dias. Ela falou assim, caramba pai, eu trabalho numa empresa que parece ter uma empresa multinacional. Né? E essa empresa é pequena, né? De certa forma, perdão, multinacional, não se compara. Mas
o ambiente, né, cara, ele faz com que as pessoas de fato produzam mais, né? Dificilmente não tem um problema que minha equipe lá não resolva hoje, né? Eu e o Alex acaba de certa forma mantendo como diretor A da ordem, empresa, né? mas hoje a nossa empresa Que o Alex funciona como um fala? relógio, cara. Alex falava alguma coisa formada em GSP, né? GSP Alex é demais, solução de cara. É problemas, isso né? aí, isso aí. Então nós somos nosso negócio, ele acabou de certa forma os processos que nós montamos, né, acaba ele andando ali, funcionando como um reloginho, nos dando a oportunidade de pensar em novos negócios, em outros negócios, né? Que nós temos hoje uma gama de negócios que a gente atua, que a proteção veicular foi o ponto-chave, né? A minha prestação de serviço da proteção veicular, mas, de certa forma, os outros negócios acabam... Vai ramificando ali, né? Exatamente, exatamente. Cara, eu vou ter que te convidar outro dia, porque tenho certeza que dá mais um episódio aí pra gente conversar, tirar mais coisas aí. Falo pra caramba. Não, mas é sensacional, cara. Eu acho que se a gente fizer mais um episódio, a gente consegue entrar em outros assuntos. Mas tinha um ponto que eu quero bater contigo, eu quero ver a tua visão sobre isso, que é sobre a sociedade. Você sempre começou com um sócio, né? Sempre Sim. nos outros negócios, sempre Sim. teve sócio. Todos. E eu vejo hoje em dia que algumas pessoas têm esse receio de ter um sócio, ou às vezes tentou e não deu certo. Como que é a tua relação com os teus sócios? Como é que foi isso antes? Como é que vocês fazem para o negócio funcionar? Tem a parte definida ali de eu faço isso, você faz aquilo. Como é que isso funciona no dia a dia, a sociedade saudável? Hoje está bem organizada, né? Hoje a gente consegue separar ali o que cada um faz e nas tomadas de decisões que vai impactar de repente o futuro da empresa, seja ela qual for, qual segmento seja, a gente toma as decisões juntos. Eu sou muito fácil de se lidar, cara. Eu sou explosivo e tal, mas se eu for querer fazer com que você tome tal decisão diferente do que você está pensando, do que eu estou pensando, eu tento de certa forma abrir um leque para você falar assim, caraca, pode ser que seja esse caminho, né? Mas graças a Deus, cara, hoje eu e Alex, a gente bate-me hobby, a gente tem uma sinergia muito grande, né? Já tive problemas com sócios, lógico, já tive problemas sérios, né? Mas, cara, eu acho que eu gosto, tá? Particularmente, a gente não gosta. Eu gosto muito, tá? Eu gosto muito porque eu não gosto nem de andar sozinho, né? Eu não gosto nem de ir pro jogo do Flamengo sozinho. Então, acho que é você dividir ali, você trocar ideia. Pô, minha sala, nossa sala é junto, né? Então, uma mesa do lado da outra. Então, ali a gente acaba, de certa forma, vivendo a vida um do outro. Então, fica muito fácil, fica leve. Tem os quebra-pau de vez em quando, a discordância. Mas existe uma coisa muito importante dentro da minha sociedade hoje. É o respeito. A gente se respeita muito, cara. A gente pode não concordar e ter vontade de um enforcar o outro, mas o respeito que a gente tem um pelo outro, cara, sobrepõe todas as dificuldades e todas as discordâncias que nós venhamos ter dentro do negócio, né? O Alex é um cara de uma personalidade muito forte, né? Ele até ontem nós tivemos uma reunião e ele falou assim, eu sou contraditório. Então, acho que isso aí é até importante para nossa. Eu sou muito coração, eu sou muito. Isso que eu ia falar agora. Tem esse complemento de vocês dois. Muita coisa, tá? Eu sou muito emocional, cara. E ele é 100% razão. Ele não tem esse negócio. Se contou uma história para mim, filho, vai me levar. Não tem jeito, né? Então, ele acaba sendo essa balança. Então, tem atitudes tem decisões que eu tenho que tomar na empresa que eu falo assim, pô, essa decisão que tem que tomar é o Alex. Então tem que tomar uma atitude tal que é emocional, é coração. Ele fala, pô, isso aí trata lá com o Detone. Então a gente já conseguiu, cara, criar isso, né, cara? Entendi. Foi o tempo que a gente tá junto. Pô, cara, a gente se olha, a gente já sabe como que tem que agir. Entendeu? É um cara que aprendo muito todo dia,
com ele. Essa parte, então, de ser muito racional, muito estrategista, né? Muito bacana, porque eu tinha o meu sócio, o antigo sócio, o Marcelo, ele era 100% estrategista. Então, o Alex conseguiu suprir um pouco isso, porque ele é um cara de um pensamento acelerado, uma visão de futuro e de uma pegada invejável, cara. Ele é um cara fora da curva. Então, acaba de certa forma para mim sendo fácil lidar com isso. Por mais que eu seja muito emocional, aí eu tenho que lidar esse lado meu. Sim. Eu tenho que entender o seguinte, pô, cara, o cara é muito razão. Ele é mais duro. Então, não adianta eu achar que ele vai toda vez que ele sair para almoçar, ele vai me chamar. Uhum. Não adianta, entendeu? Então é uma coisa assim que a gente aprendeu a lidar um com o outro, com as diferenças, com a forma de agir. Por mais que a nossa criação foi um pouco parecida, né? O pai dele, ele perdeu o pai muito cedo, mas de certa forma a vontade de crescer, a vontade de conquistar, a vontade de fazer as coisas acontecer é muito, muito, mas muito parecida. Parece até que a gente é irmão quando se trata nisso, né, cara? E ele é um cara que posso ligar para ele 3 horas da manhã, ele vai estar pronto. Entendeu? Então isso acaba para mim facilitando muito, cara. Muito mesmo. No início eu tive problemas com sócios, em 2009, quando eu comecei nesse segmento. Mas foi só esse probleminha, só de sociedade. Depois foi muito mais tranquilo. Eu passei por um segmento que, dentro do segmento de produção veicular, também é uma sociedade muito rápida. E nós tivemos uns probleminhas, mas na hora já estancamos, já cada um foi pro teu lado, cada um viveu a tua vida, os dois lados prosperaram, então, graças a Deus, eu super indico, cara. Super indico. Porque a vida do empresário é muito solitário, cara. Sei lá, mano, eu tô com um problema aqui, a primeira pessoa que eu vou pensar quando fala de empresa, o Alex, pô. É Deus, o Alex e minha família. Entendeu? Aí, como que a gente vai resolver esse problema aqui, irmão? Calma, ansioso. Tu divide, né, cara? Aí ele fala assim, calma, ansiedade. Calma. Tá onde? Se encontra, pá. Caraca, eu brinco com ele, falo assim, ele é um cara bacana pra trazer ele aqui, porque tu vai falar assim, pô, esse cara é mutante, mano. Né? Eu brinco muito com ele, falo assim, cara, tu é mutante, mano. Como é que o mundo pode estar acabando, irmão? Calma, vai resolver. Calma aí, cara. Não é assim não, cara. Rapaz, mas pelo amor de Deus, vamos agora. Calma, segunda-feira a gente vai. Relaxa. E tal. Então é muito bacana, cara. A gente é muito diferente em algumas coisas, mas quando se trata nisso, cara, se complementa. É um casal quase que perfeito, irmão. Quase que perfeito mesmo. Temos identidades muito diferentes uma da outra, assim, para poder agir com determinado problema. Mas no final a gente consegue alinhar e fazer as coisas acontecer. Eu acho que isso é um dos maiores segredos do nosso sucesso hoje como empresário e sócios que somos. Legal. Então eu acho que analisando o que você está falando, acho que o segredo está em você ter funções complementares, né? Habilidades complementares, né? De eu sou bom nisso, meu sócio é bom naquilo, a gente junto é bom no negócio como um todo. E respeitar o espaço do outro, né? Exatamente. Você saber que, cara, se é fulano que resolve isso, então trata lá com ele, sei que ele vai resolver melhor do que eu, ou determinada situação resolve comigo que eu vou resolver melhor. E no final a empresa é beneficiada, né? Ele é o policial ruim. Entendi. Irmão, como é que tá aí plano para futuro? O que vocês estão pensando aí para agora? Então, pós-pandemia, nós investimos em outros segmentos, né? E nós fizemos muita coisa na pandemia e pós-pandemia, diversificando nossos negócios. Então, está consolidando eles. E no nosso principal segmento, 2026 vai ser o ano de expansão, né? O ano que a gente quer levar a nível Brasil o nosso negócio. Já está praticamente pronto, né? Quem faz no Rio, faz em qualquer lugar no Brasil. Então já está pronto. Já vai startar esse projeto aí a nível Brasil. Até bom para quem está ouvindo o nosso podcast hoje, que tem vontade de empreender no ramo de proteção veicular, né? Levar aí para o teu estado, levar para tua cidade.
É um segmento que muito promissor, né? Eu acho que agora com a lei dos 213 desse ano que foi aprovado, a SUSEP hoje nos chancelando como patrimonial mutualista, eu acho que isso aí vai abrir um oceano azul para a gente poder trabalhar com mais tranquilidade ainda. Então, vai ser um ano de muitos desafios, baita desafio, né? né? Muitos desafios, porque cada estado tem a sua particularidade. Mas, cara, a gente tem força para trabalhar, né? Só tem 43 anos, Tá não garoto. vou aposentar agora. Então, é fazer com que nossa empresa seja reconhecida a nível nacional, né? E vamos que vamos para mais uma. Já é sucesso, já. Em nome de Jesus. Consolidaram no Rio, agora o Brasil vai ficar pequeno pra vocês. Em nome de Jesus. Bom, a gente tá caminhando pra encerrar. Pode ter certeza que eu vou te chamar de novo, porque tem mais coisa pra gente conversar. Eu vou fazer um bate-bola rápido contigo, de 5 perguntinhas, 5 ou 6, não sei. E ver a tua visão. Essa aqui eu já sei a resposta, né? Empreender sozinho ou ter sócio? Ter sócio. Delegar ou centralizar? Delegar. Segurança ou risco? Eu gosto muito do risco, tá? Sou um cara que gosta muito de arriscar, né? Então vamos lá, arriscar com um pouco de segurança, né? Meio termo acho. ali, né? É. Risco atrai, né? É isso aí. Conforto ou crescimento? Crescimento. Poucos clientes pagando muito ou muitos clientes pagando pouco? Como o meu segmento, ele hoje, ele trabalha com uma margem muito pequena, né? Eu gosto de números, cara. Entendeu? Eu gosto de números. O nosso segmento, de fato, ele é muito tabelado, né? Então, seria muito legal se fossem muitos clientes pagando muito. Mas como o segmento, de fato, ele não nos dá essa abertura, porque pulverizou demais, né, cara? Hoje nós temos 300, 400 associações no Rio de Janeiro. Então, eu trabalho para ter números. Então, quanto mais clientes eu tenho, Final, a conta fecha. a conta fecha. Crescer devagar de forma controlada ou crescer rápido com um pouco de desorganização? Crescer devagar de forma controlada. Essa foi o viés do nosso negócio. Fazer acontecer, tratar os nossos clientes com respeito, entregar tudo aquilo que a gente promete, entendeu? E automaticamente as coisas vão acontecer. Isso foi desde que nós fundamos a Gênesis, né? Vamos andar na contramão de tudo aquilo que a gente já viu no mercado. O mercado quer inchar a carteira, quer crescer a carteira, quer ter X, 20, 30, 40, 50, 100 mil itens. Não, a gente vai chegar lá, mas a gente vai entregar resultado, vai entregar um bom serviço, vai ter a melhor assistência, vai ter o melhor prestador de serviço. Se tiver um problema, tem que se resolver na hora. A gente vai entregar tudo aquilo que o cara que está lá na ponta, que é o consultor, promete na hora da venda. Então, o nosso crescimento foi até mais rápido do que a gente imaginava, porque de fato nós vivemos 24 horas o nosso negócio para entregar o que há de melhor no nosso segmento, cara. Isso aí é uma coisa que eu tenho muita propriedade de falar e bater no peito e chegar no olho, olhar no olho do meu consultor e falar assim, cara, o dia que eu não entregar o que você promete para o teu associado, tu pode pegar ele na mão e levar lá na minha casa. Entendeu? Enquanto eu puder falar assim, olhando nos olhos dele, eu sei que eu tô no caminho. Então, é o nosso slogan, né? Viva tranquilo. Então, a gente vende a prestação de serviço para a pessoa que mais precisa e que muitas das vezes é muito desvalorizada por conta do seu cunho social. E, cara, eu não abro mão disso. Eu vim do nada, sou o que sou hoje por conta do meu segmento, então eu tenho a obrigação de entregar o que há de melhor. Esse é o lema da minha vida. Legal, cara. Pra gente encerrar de vez agora, irmão, queria que você olhasse para aquela câmera ali, Qual delas ali? aqui, Isso aqui é. e mandasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo. Pode ser um resumo do que você acha que a pessoa precisa ter ou precisa aprender para ter sucesso no negócio como você teve. É um versículo que eu gosto muito, está estampado na parede lá da empresa.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o teu propósito. Se você está com o teu propósito alinhado com Deus, planejamento é fundamental. Resiliência e perseverança é o que faz você ter um negócio de sucesso. Vão ter pedradas, vão ter dificuldades, vão ter pessoas que vão te desmotivar, vão ter pessoas que vai colocar o pé para você cair. Mas se você tem um propósito alinhado com Deus, pega todos esses problemas, todos esses percalços que vão vir no caminho, faz dele degrau que você vai chegar ao objetivo que Deus colocou no teu coração. Então, é um segredo que eu levei para minha vida. Peguei meus tombos, coloquei como degraus e hoje estou onde nunca imaginei estar e sei que existe um futuro muito maior para mim e para minha família, as pessoas que me cercam. Então, nunca desista do teu sonho. Aqui está um menino que saiu de Xerém, criado pelos avós, e com a graça de Deus e a misericórdia, hoje tem uma família, tem uma empresa, tem pessoas que os cercam, que o ajudam e é próspero. Show de bola. Irmão, obrigado pela tua participação. Obrigado você, irmão. Obrigado mesmo. Muito bom, cara. Pessoal, a gente está chegando ao final de mais um programa. Eu tenho certeza que vocês conseguiram aprender muito, eu aprendi muito. Então fiquem ligados aí no canal, daqui a pouco tem mais um episódio soltando e a gente se vê lá. Valeu!